Olá e que bom te ver por aqui! Já tem conhecimento básico em Excel e quer descobrir 6 dicas que vão te dar muito mais poder de ação na ferramenta? Então desliga todo o resto e chega mais. Opa, então vamos lá e sem enrolação. Primeiro recurso que nós vamos ver é a função transpor. Você já precisou alguma vez converter as suas linhas para colunas ou colunas para linhas e teve que fazer isso manualmente? Já pensou o trabalhão que você teria para poder fazer essa movimentação de linhas para colunas e colunas para linha? Com a função e recurso transpor, você consegue fazer isso de maneira prática e rápida. Aqui eu vou te passar duas maneiras de fazer. Uma maneira onde ela vai trabalhar de forma estática e a outra que funcionará de maneira dinâmica. Vamos primeiramente para simulação do transpor de forma estática. Para isso, selecione a sua tabela, os recursos que você irá transpor de linhas para colunas ou de colunas para as linhas. Copie, botão direito, copiar. Venho aonde eu quero colar, botão direito e colar especial. Ao colar especial, você terá diversas opções e, dentre elas, transpor. Clique em OK e pronto. Você converteu tudo o que era coluna, virou linha, e tudo o que era linha, virou para coluna. E eu sei que você já sabe, mas é sempre importante destacar. Observe que os números no Excel são sempre alinhados à direita, ao passo que as letras e caracteres, datas, são sempre alinhados à esquerda. Mas aí você me pergunta, e daí? A vantagem disso é que visualmente você já consegue identificar o que é número e o que é caractere. Essa é a grande vantagem desse tipo de disposição. Mas vamos voltar ao nosso assunto principal, que é a fórmula transpor. Estática por quê? Vamos lá. Se eu fizer alguma alteração no meu valor, por exemplo, no 5, observe essa célula. E eu vou alterar ele para 50. Aconteceu alguma coisa aqui? Negativo. Maravilha. Guarda essa simulação que nós fizemos agora para o segundo exemplo, da maneira dinâmica. Então, para trabalhar com a sua fórmula, o seu recurso transpor de maneira dinâmica, você vai primeiramente identificar a quantidade de linhas e colunas da sua tabela. No meu caso aqui eu tenho 3 colunas, A, B e C, e 13 linhas. Correto? São 13 linhas e 3 colunas. Como eu vou transformar minhas linhas em colunas e as minhas colunas em linhas? Então, eu venho aqui, seleciono 3 linhas referente às minhas colunas A, B e C e 12 colunas referente às minhas linhas de meses até dezembro. Meses até dezembro e meses até Col 2. Selecionei a minha tabela, onde eu vou transpor as minhas informações, igual, escrevo transpor, abro parênteses, seleciono a origem dos meus dados, quem eu quero transpor, é a minha tabela de meses,
coluna 1, coluna 2. E aqui que está o pulo do gato. Ao finalizar, você vai pressionar Ctrl, Shift e Enter. Quando você faz isso, automaticamente ele vai replicar as informações da sua origem para o seu destino, convertendo linhas para colunas e colunas para linhas. Porém, não acabou. Lembra que eu disse para você que esse daqui funciona de maneira dinâmica? E esse daqui, como eu te mostrei, já está fixo. Não importa qual alteração que você faça, ele não vai mudar. Perceba a diferença agora nessa célula. Se eu vier aqui e alterar meu valor para 50, veja o que acontecerá nesse ponto. Enter. Percebeu? O meu valor automaticamente foi modificado para a nova informação. Perceba o que acontecerá agora nessa célula 10, onde eu também realizarei uma alteração. 100, automaticamente replicar o meu valor. Então, essa é a vantagem de você utilizar a estática ou a dinâmica. Tudo vai depender da sua necessidade. Vamos lá, dica 2. Você já precisou ocultar um valor porque não precisava ficar visível para o usuário ou para quem ia utilizar aquele valor? Você teve que se deparar com a situação de colocar essa informação na mesma cor do seu fundo ou ter que ocultar a sua coluna? Só que você tem uma maneira mais simples de fazer isso. E como é que ela funciona? Dessa forma. Acompanha comigo. Seleciono a minha célula ao qual eu quero ocultar o valor. Botão direito, formatar células. Ou, se preferir, venho no canto das minhas opções de número. E ele automaticamente trará a formatação de células. Eu venho na categoria personalizado e aqui em cima eu apago esse valor e incluo ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Ou seja, eu não quero formatação nenhuma para os modelos de template que eu tenho. Eu estou personalizando um modelo sem qualquer tipo de formatação. Ok. E pronto, seu valor está oculto. Mas será que está funcionando? Vamos testar? 100. E observe o resultado. 500. 1000. E observe o resultado. Jeito fácil e rápido de você ocultar valores. Dica 3. Segmentação de dados. Já teve situações onde você precisou gerar filtros para sua tabela? A forma tradicional é vir em dados e aplicar filtro. Aí, se eu quero visualizar, por exemplo, só um tipo de conteúdo, clico na minha seta, no topo da minha tabela, e escolho a informação que eu desejo visualizar. Ele filtra somente por aquele conteúdo. Esse é o método mais comum que é utilizado por aí, que você observará. Porém, você também tem como utilizar a segmentação de dados, que é muito mais prática e visualmente direta e muito intuitiva. Como é que você faz isso? Seleciono a minha tabela, venho na opção tabela ou digito a minha tecla de atalho, Ctrl Alt T. Como eu já selecionei, ele já traz a informação da minha tabela e clico em OK. Perfeito. Com a minha tabela já definida, venho em segmentação de dados. Ao entrar no menu segmentação, ao entrar na opção segmentação, você observa que ele já traz os dados das minhas colunas. O que eu vou fazer? Selecionar todas as minhas colunas e clicar em OK. Você vai observar que ele já traz um menu suspenso para cada uma das minhas colunas. E através desses menus suspensos eu posso fazer o filtro que eu quiser.
Por exemplo, filtrar somente por 25 de fevereiro. Ou talvez pela mãe, o comprador mãe, todas as informações que a mãe fez. Ou talvez por tipo de combustível. E se você quiser mais de um filtro, vou selecionar a mãe e quero descobrir o que ela fez em alimentação. Pronto, ele vai trazer a informação específica para você. Além de limpeza de filtros, para que eu exiba todos os meus dados novamente. E se porventura eu quiser selecionar mais de uma informação, por exemplo, vem em seleção múltipla, defino que eu quero ver combustível, ingressos e música. E ele automaticamente irá filtrar para mim. Faço a limpeza do meu filtro. E, segunda situação, seleção múltipla. E defino aqueles que eu não quero visualizar. Eu não quero visualizar informações de 20 de fevereiro, nem de 17 de fevereiro. Eu quero somente as que estão em destaque, azul. No caso, 2 de fevereiro, 25 de fevereiro, 1º de dezembro e 15 e 21. Ficou mais fácil assim, não? E agora, com a segmentação de dados, você vai ter muito mais poder de ação e utilizar seus filtros para conseguir coletar qualquer dado dentro das suas tabelas. Quarta dica, sabe quando você quer compartilhar a sua planilha, o seu documento com o seu companheiro, com o seu amigo, com o seu colega de trabalho, e vocês querem registrar as alterações que vocês fizeram ao longo dessas indas e vindas do documento? Tem um jeito fácil de fazer isso, através do recurso realçar alterações. Como é que isso vai funcionar? Você vem aqui na sua aba revisão. Aqui no canto você tem a aba alterações, porém, no caso de vocês, talvez ela não exista. Se porventura ela não existir, você clica com o botão direito no seu menu, personalizar faixa de opções, vem comandos fora da faixa de opções, aqui na sua aba de revisão. Caso você não tenha um grupo, você pode criar um novo grupo. Você clica em criar novo grupo e renomear. Vou renomear esse grupo para altera demonstração. No momento que você criou o seu grupo, você já está liberado para inserir as suas opções. Adicione aceitar e rejeitar e realçar alterações. Pronto, suas duas opções já estão disponíveis. Se você quiser, ordene elas. No meu caso, ela já existe aqui no meu grupo alterações. Então, eu irei excluir esse meu grupo. Clique em OK para confirmar a sua alteração. E para ativar o seu recurso realçar alterações, você vai na opção realçar alterações. Ative a opção controlar alterações ao editar. Também compartilhe a pasta de trabalho. Realçar alterações quando todas as alterações, desde a minha última gravação não revisada, eu vou pedir para que ele registre todas as alterações de todos os autores possíveis, realçando as alterações na tela. Clico em OK. Esta ação salvará a pasta de trabalho agora. Deseja continuar? Sim. Na minha estrutura, na minha planilha, ele vai gerar um registro de como estava, como ficou, qual horário e quem fez. A data e horário e quem fez. Vou mudar aqui para A. Vou mudar aqui para 90Z.
Se fosse fora dessa área, também funcionaria? Funciona? Fiz as minhas alterações e venho em aceitar e rejeitar alterações. Ok. Eu quero verificar todas as alterações que não foram revisadas ainda. Clico em OK. Ele vai me apresentar que teve uma alteração na célula A4, era B e mudou para T. Eu aceito, vou aceitar tudo. Aceito, 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 aceito. Poderia aceitar todas, rejeitar ou fechar o meu programa. Eu vou aceitar uma a uma para que vocês possam visualizar. Depois que eu aceitei, já fiz essa revisão, eu venho em realçar alterações e listar alterações em uma nova planilha. Clico em OK. Ele automaticamente vai te gerar um registro de todas as movimentações e alterações que você teve na sua planilha. Prático, né? Isso daqui pode ser uma mão na roda para que você possa manter todo o histórico do que foi feito. Retornando para a minha planilha, assim que eu não quiser mais utilizar, eu venho em realçar alterações, desativo a minha opção, dou OK, ele automaticamente. Gostou? Quinta dica, filtro avançado. Nem sempre a opção de utilizar o filtro irá te fornecer todo o potencial para poder filtrar os conteúdos da sua tabela. Para isso, a gente pode utilizar o recurso de filtro avançado. Como é que ele funciona? Vamos validar. Seleciono o cabeçalho da minha tabela. Ctrl+C, Ctrl+V, perfeito. Depois que eu selecionei o cabeçalho da minha tabela, eu vou na minha aba Dados, opção Avançado, digo que é para copiar para outro local, a minha origem está correta, que é a minha tabela de origem dos dados, o critério será informado diretamente aqui na área de critérios. E o campo copiar para é a região onde teremos as informações de resultados do meu filtro baseado nos critérios que vamos definir. E eu defini, ele apresenta um alerta informando que a minha área selecionada é menor do que a quantidade de dados que eu tenho. Eu confirmo e falo que eu quero que ele apresente todos os dados. Por que exatamente que isso acontece? Isso acontece especialmente porque na área de critérios você não definiu nenhum filtro. Então ele entende que você quer retornar todos os dados. No momento que você informar que você quer restringir por um tipo de fabricante, um tipo de item, aí sim ele irá filtrar os dados. Vem aqui agora, eu quero fazer um filtro por local que seja A e que a opção de total, o meu total seja 10. As referências de critério e de origem já estão prontas. Peço para ele repetir a consulta e clico em OK. Observe que ele já aplicou o meu filtro e ele retornou somente aquele registro que atende aos meus critérios. Mas agora eu decidi que eu quero mudar meu filtro. Ao invés de colocar local A, eu quero todo mundo que tenha total igual a 20. Venho no meu avançado, mando copiar e OK. Perfeito, ele trouxe todas as informações que correspondem. Então, aqui na minha linha, eu trabalho com as condições de e. Por exemplo, eu quero conteúdos que tenham item 1 e o total seja igual a 20. Ou seja, ele tem que atender as minhas duas condições. Em avançado, copiar, confirmo, e eu tenho dois registros que correspondem a essas condições. O registro de local C, fabricante 7, item 1, total 20. Encontrei esse rapaz aqui. E o local D, fabricante 9, item 1, 20. Encontrei ele aqui.
Porém, eu posso trabalhar também com a condição ou. Eu quero que ele atenda a esses dois critérios, ou eu também quero que ele me traga. Eu tenho C e D aqui no meu resultado. Eu quero que ele me traga também quem é do local B. E que o total seja maior que 20. Vai ter que fazer uma pequena alteração para que isso trabalhe. Como? Eu venho em avançado, copiar, minha origem está correta, minha área de critérios está incorreta. Eu vou ter que alterar. Antes ela estava somente tratando esta linha, essa primeira linha de critérios. Eu vou ter que alterar aqui para baixo. Eu incluo ela, então seleciono a minha primeira linha de critérios, mais a minha segunda linha. Enter. Copiar para a região que eu vou copiar é a mesma que aqui embaixo. Eu dou um OK e ele automaticamente incluiu também a minha linha B. Então é um recurso bem poderoso se você souber unir os critérios de filtro para poder trazer os seus resultados. Então, reforçando, se você está trabalhando na mesma linha, as condições são exclusivas. Você trabalha no sistema que tem que atender a todas as condições. Ele deve ser local X, fabricante Y, itens e total W. No meu caso aqui, eu tenho o item 1 e o total 20. Ele tem que atender a essas duas condições. Então, eu tenho duas condições aqui, mais as duas condições de baixo. Então, atendendo a essa ou a essa condição, você traz para mim o resultado. Critério E e os dois juntos, ou esse ou esse. Perfeito? Ficou claro? Deixe seu comentário aí. Eu vou te passar um exemplo esdrúxulo sobre as condições de E e OU, mas esses são os melhores para a gente conseguir absorver e entender como é que ele funciona. Imagine que alguém te mandou na padaria e passou a seguinte instrução para você. Eu quero pão francês ou pão de queijo. Então você sabe que quando você chega lá na padaria, você vai pedir pão francês. Você pergunta para o padeiro e ele fala para você: hoje eu só tenho pão de forma. Esse não atende o critério, então você não vai trazer. Ah, mas eu também tenho pão de leite. Também não atende o critério. O critério é pão francês. Mas aí o padeiro vem e fala para você: mas eu tenho pão de queijo. Aí você olha a sua lista, os seus critérios e fala: opa, pão de queijo era uma das alternativas. Se ele atende uma das alternativas, então eu levo somente o pão de queijo. Essa é a regra do E e OU. E vamos lá para a nossa última dica de hoje. Essa última dica se refere aos dias úteis. Ela vai calcular todos os dias úteis dentro de um determinado período. A grande sacada dessa função dias úteis, que nós usaremos aqui, é que nem sempre a gente tem como estimar ou saber todos os feriados que estão envolvidos em um determinado mês, um determinado período. Porém, aqui você consegue informar quais são essas datas de feriados. Eu fiz uma simulação onde eu coloquei alguns feriados de janeiro até abril. E a gente vai utilizar eles no nosso período. Eu estou colocando uma data de início de 1 de janeiro de 2019, o primeiro dia do ano, até o dia 20 de janeiro de 2019. Vamos ver quantos dias úteis nós temos nesse período. Então, eu venho aqui e informo igual, para iniciar minha fórmula, dia, trabalho, parênteses, qual que é a minha data inicial, ponto e vírgula, qual que é a minha data final, clico em cima da célula, ponto e vírgula. Como eu quero saber aqui, na verdade, todos os meus feriados, eu seleciono, eu já tenho separado, seleciono do primeiro até
o último registro de feriado que eu tenho para este ano. E Enter. Ao final, você pode observar que ele apresenta um número de 13. Então, são 13 dias. Vamos ver se isso é verdade. Venho aqui e eu quero saber a quantidade de dias sem os feriados que eu informei. Igual dia trabalho total. Parênteses, data inicial, ponto e vírgula e a data final. E Enter. Observe a diferença. Ele computou para mim que eu tinha 14 dias de dias operacionais, dias úteis. Só que quando eu apresento as minhas datas de feriado, ele automaticamente percebe que dentro deste intervalo de 1 de janeiro até 20 de janeiro, existe um feriado, que é o dia 1º, o Ano Novo. Ele automaticamente subtrai essa data desse conjunto. Eu vou aumentar um pouquinho a extensão da minha data até o final do mês para você perceber que ele vai retirar 2 feriados, que é o do dia 25 de janeiro, que corresponde ao aniversário da cidade. Então, ao invés de dia 20, eu colocarei 31 de janeiro. Observe que eu tenho 23 dias úteis dias de trabalho, porém, ele retirou desses 23, 2 dias, que é o meu dia 1º e o meu dia 25, que eu passei as informações de feriados. Então, no total, quantidade com feriado corresponde a 21 dias. E se eu aumentar isso daqui um pouco mais, vamos perceber depois do carnaval. Vou colocar dia 10 do 3. Tenho 49 dias 49 dias úteis desde 1º de janeiro até dia 10 do 3. Porém, eu vou ter que descontar 1, 2, 3, 4, 5 dias de feriado. Tomando como base este número de 5 dias de feriado, 49 menos 5 normalmente costuma dar 44. Então está correto. Você está incluindo os seus valores de feriados de forma dinâmica. Você pode incluir mais datas, menos datas, caso existam, logicamente. Ele automaticamente vai trazer para você a quantidade de dias úteis. Para sua empresa, para o seu dia, para sua programação, para agendar suas atividades ao longo do ano, isso daqui pode ser uma mão na roda. Gostou? Curtiu as dicas de hoje? Quer saber mais? Continue acompanhando os próximos vídeos. Tem muito mais conteúdo valioso a caminho. Aproveite e também deixe o seu comentário. Nos encontramos no próximo vídeo e até lá. Forte abraço.